Olá, meu nome é Mayra Massulo e esse é o PPM, o podcast da Glu, em parceria com a produtora Mr. Pink, que fomenta discussões sobre produção no mercado audiovisual publicitário. Bom, e hoje vamos conversar com o Vitor Alosa, diretor de produção da Talent. Bem-vindo, Vitor. E aí, Má? Como você tá? Tudo bem. Muito feliz que você tá aqui com a gente nesse podcast de produção, pra gente falar um pouco sobre sua trajetória, sobre sua vida. Tô muito honrada com essa presença, porque eu confesso que eu achei que você não ia vir. Eu falei, puta, ele não vai aceitar. Mas aqui estamos, gente. Vencemos. Putz, eu que tô muito honrado, muito feliz, me senti muito especial de ter sido convidado mesmo. Tô até emocionado. De verdade mesmo. Acho que tem uma coisa de valorização até da nossa classe, da nossa área, da produção. Sim. Então, puta iniciativa sua. Puta iniciativa. Parabéns. Obrigada. Acho que até em nome de todo mundo, os produtores, de uma forma geral, hoje, eu agradeço a oportunidade da gente ter esse espaço para conversar um pouquinho. Obrigada. Espero que seja legal. Sim, vai ser. Sim. Vi, eu queria que você começasse contando um pouco, então, da sua trajetória, porque é daí que a gente parte, assim. E aí, queria que você contasse um pouco como que foi que tudo começou. Você já queria fazer um curso de produção? Como que isso entrou na sua vida? Como a produção aconteceu para você? Tentando ser breve, mas começando lá atrás. Acho que começou mesmo quando eu estava na escola ainda. E a minha irmã fazia publicidade, né? E são 3 irmãos. E a minha irmã fazia publicidade, eles começaram a fazer uns trabalhos, época de trabalhos. E aí eu olhava aquilo, eu achava muito legal, e tinha alguém que tinha uma câmera, né? Tinha aquela câmera antiga, grandona, Panasonic, assim, que era boa de filmar. E ali eu já comecei a ver, achava legal e tal, e na época da escola eu fiz um estágio rápido com a minha irmã. Foi super rápido, mas eu tava na escola ainda. Na escola você diz colegial? Escola colegial. E sua irmã quantos anos mais? Ela é mais velha? Quanto tempo? É mais assim? velha, eles têm acho que 6, 7 anos mais. Então você tava na colegial, ela já tava, sei lá, terminando a faculdade. Sim. Acho que já tinha até terminado, enfim. E foi muito legal, porque ali, achei muito legal aquele ambiente, assim. Foi rápido, eu fazia um bullying comigo, eu era moleque, né? Pega aquilo lá, me mandaram na gráfica, sabe, fazer uma impressão de negócio que não existia uma vez. Assim. Aí, da escola, na época na escola eu prestei um monte de coisa, assim, eu entrei em agronomia na Unesp, na SPM e no Mackenzie, em comércio exterior. Eu comecei a cursar, fazer SPM de manhã e comércio exterior no Mackenzie à noite. E SPM de manhã era o quê? Era publicidade, propaganda e marketing na época, só tinha isso, né? Faz um tempinho já. E aí, logo já, o Mackenzie não rolava, era meio insano também, assim, porque era um de manhã, outro à noite e tal. Aí eu parei de fazer o Mackenzie, foi rápido também, e segui publicidade. Aí já logo comecei, a área de interesse era mais audiovisual, de uma forma geral. Já tinha o assunto da câmera, né? Assim, a gente tinha uma câmera em casa do pai. Meu pai ganhou uma câmera, super legal. E aí a gente fazia umas brincadeiras, umas coisas meio despretensiosas até. O meu irmão, dos meus irmãos, são muito inteligentes, né? Você não, passou em 5 faculdades, mas tudo bem. Não, eu vim por último, os caras tudo entraram em federal. Fez 2 ao mesmo tempo, mas tudo bem. Os meus irmãos tudo entraram em federal, tá todo mundo muito bem, assim. Acho que eu tive a felicidade mesmo, assim, de ter... Tive muita sorte, mano, desde o começo, sabe? Acho que eu compensei com esforço, com trabalho, sempre na vida. Sempre fui bastante esforçado, organizado, você sabe, você trabalhou comigo. Acho que é irritantemente organizado, às vezes, para as pessoas que estão do meu lado. Mas foi bom. E aí na escola, na faculdade, né, fiz SPM, segui, e já um primeiro estágio que eu fiz foi numa agência bem pequena, chamava Costa Galli Propaganda, e eu era redator, né? Mentira! A primeira agência que eu trabalhei com chamava Usina Comunicação, que foi rápido, aí na Costa Galli eu fiz um estágio já de um tempo, foi muito legal, aprendi muito, era uma operação menor, mas gente muito legal, muito querida, aprendi muito. Depois eu estagiei um tempo na Made in Brasil, que era dentro da W Brasil. Era uma operação também, cuidava de umas contas especiais na época, também conheci pessoas muito legais, e foi rápido. Depois eu passei pela Lua Nova, Produções Sonoras, fiz um estágio lá rápido, e aí o Thomas, que foi muito querido comigo, ele falou, ele pegou um dia, então você tem uma oportunidade aqui, acho que tem sua cara, tem a ver e tal, e foi de lá que eu fui na época, FCB, Siboney, antes de juntar com a Giovanni.
O Thomas me apresentou duas, achei delicado citar pessoas aqui, porque eu teria uma lista enorme de pessoas para com certeza. Mas 2 pessoas da nossa área que tem a ver com essa oportunidade que está dando de falar de produção, de rádio e TV, de audiovisual, que é a Iracema Nogueira Lima e a Maria Fernanda Vailate de Vatos Moura. A Fê e a Ira. Nossa, eu não sabia que tinha esses outros sobrenomes aí. A Fê tem que ter um sobrenome assim. E eu aprendi muito com a Ira e com a Fê. Foi onde eu comecei no rádio e TV, na FCB Siboney. Aprendi muito com elas. E eu vi, você estava na faculdade ainda quando você foi para a FCB? Estava na faculdade, me formei lá, contratado, foi muito legal, sabe, passos da vida. Sim, muito legal mesmo. Que eu fui dando. Tive sorte, felicidade, acho que bastante trabalho, humildemente, assim. Então, eu fui conhecendo as pessoas, aprendendo com as pessoas. Isso foi muito bom. Então, o primeiro lugar mesmo, assim, efetivo, que eu estava trabalhando, eu comecei na Ilha, né? Eu editava na Umatic, o Corte Seco, aprendi muito. A gente fazia também, além da produção, tinha uma ferramenta da agência, um método de pesquisa que eu filmava e editava. Então, peguei muito timing disso. Que legal. E daí foi, né? Para Giovanni, fiquei muitos anos na Giovanni, fui muito feliz lá. Trabalhei com muita gente boa. Quanto tempo você ficou na FCB? Somando Giovanni e FCB foram quase 16 anos. Sim, mas... 14 de Giovanni, mais os 2 de FCB, Siboney. Que legal. Mas eu vi, voltando aqui, quando você entrou em agência, que você ficou um tempo fazendo estágio como redator. Como redator, E aí? Acho que eu não era um bom redator. Mas você odiou? Não, eu adorava. Como que você chegou na Ilha, assim? Foi muito por acaso? Ou você falou, cara, não é o que eu quero? Tô aqui escrevendo título, sei lá. Acho que na faculdade eu gostava muito das aulas de rádio e TV. Tá. De criação, né? A faculdade foi muito legal. A faculdade tinha aula de história da arte, de economia, de psicologia, de filosofia, de rádio e TV, de história, de fotografia. E aí eu passei a gostar mais de fotografia, rádio e TV, e seguir, assim. Aí eu gostava de filmar na época, enfim, coisas relativas até gostos pessoais, enfim, esportes e tal. Mas na faculdade não tinha um incentivo de, sei lá, gostei mais disso, vamos testar, ou eles incentivarem, ou eles mesmos ajudarem você num estágio, alguma coisa do tipo. Era uma coisa muito que vai tinha. Aí, você tenta ir. Até tinha, se você entrasse tinha empresa júnior, né? Isso que eu ia perguntar. Porque eu comecei a estagiar, então muito eu não fui cedo. super da faculdade, de viver aquele ambiente, assim. São um pouco de escolhas, poderia ter sido legal, até conheço pessoas que passaram na SPM, depois, a partir daí, acho que foi melhorando esse processo, assim, evoluiu. E teve bastante gente que, sei lá, acho que eu vi o programa do Tico, por exemplo, o Tico citou um exemplo. Exato. O Tico é um pouco mais novo que eu. Então, talvez teria tido, mas é isso, eu comecei a trabalhar, estagiar, gostava disso. E quando eu entrei no Rádio TV, eu me encontrei, foi muito legal, foi uma fase muito legal. E fui crescendo, né, porque fui indo pra produção, aí a FCB juntou com a Giovanni, e meio que eu segui, né? A Ira acho que foi pra Léo, a Fê passou por alguns lugares e também depois foi pra Léo. E eu fiquei como Rádio TV, porque eu levei a Ilha, assim, meio junto, e aí começou a produzir filme, já tinha umas contas legais, na época a Giovanni foi se reorganizando, se reestruturando. A Giovanni era enorme no Rio, muito forte no Rio, campanhas super legais, e São Paulo foi crescendo, assim. E eu peguei esse momento, trabalhei com várias gestões, várias pessoas legais, fizeram muito trabalho legal. 14 anos. Mas você começou, então, tipo, editando, montando? Comecei editando e montando, aí eu já ia vendo aquela coisa, como que era a produção, relatórios, reunião de reunião de produção, que na época chamava assim, né? E era a Iracema? Iracema e a Fernanda. Vocês sentavam todos juntos, assim, sim, elas que tocavam essa parte? Era super legal, era uma sala de vidro naquela época, todo mundo fumava, era meio Mad Men, assim, um pouco. Eu peguei o final do Mad Men. Tinha na época, na FCB, os principais sócios eram uma família de cubanos, os cubas, e tinha um deles que fumava charuto na agência aqui, assim, charuto, passava fumando charuto. Como se eu tivesse sentado aqui, assim, um cheirinho tranquilo. Todo mundo fumava na sala, era engraçado. Mas isso é muito louco imaginar, né, que a galera fumava aqui, assim, normal, a gente gravando, trabalhando. um lugar super fechado. Na mesa, assim. Bom. Então era um ambiente, fora essas brincadeiras à parte, assim, era um ambiente muito criativo, produtivo.
Então, e legal que todo mundo sentava junto, né? sim. Porque, pelo menos, a minha experiência de agência já não era mais assim. Eram os produtores sentados longe da galera da ilha. A ilha era na sala, né? Na verdade, assim, era num canto da sala, essa daí. A minha experiência, a gente sentava, inclusive, do outro lado da avenida. Mas tudo bem. Primeiro tinha uma ilha separada, que era super legal, numa salinha lá no Centro Empresarial de São Paulo, assim. Tinha um heliponto em cima e tal. Chiquérrimo. E depois ficou junto. Enfim, foi isso, no começo. Mas e aí você falou, eu fui indo junto com a ilha. Que momento que você começou a produzir? Que chegaram e falaram, foi quando... Você edita, mas também toca uma reunião aí, entra aqui com a gente, faz uma PPM. Eu tava na hora certa, no lugar certo, tive sorte, sim. E acho que humildemente apostaram em mim, porque talvez eu me mostrei capaz, não sei. Então, foi quando começou a Giovanni FCB, porque o RTV era eu e tinha a Regina, na época que ela era como se fosse produtora gráfica, art buyer, e a gente tocou junto, assim, foi crescendo. Até depois de um tempo, a Giovanni também juntou com a Bozel que era uma agência que juntou, trouxe uns clientes legais e tal. Na época veio o Fraga, saudoso Fraga. Aprendi muito com ele também, ele tinha um estilo bastante diferente, trabalho da Iracema, da minha escola. E é bom isso. Você vai aprendendo com as pessoas, né? O jogo de cintura do outro, o jeito de te lidar com os parceiros, com fornecedores, porque muito se constrói nisso, né, Márcia? Acho que os últimos anos eu aprendi, construí muito as relações com as pessoas, né? Sobretudo, assim, eu respeito todas as áreas, sou empático com os problemas de todo mundo, mas acho que muito do nosso trabalho é assim, você tem que saber lidar, fazer a gestão e trabalhar com a criação e com os parceiros, assim, né? Então, com os parceiros e com a criação. Você tem que entender, você tem que saber conduzir, saber a hora de falar, o jeito de falar. Puta, de repente falar não é muito difícil, né? Vamos tentar, depois que você tentou, pensou em várias possibilidades, aí você devolve puta, não deu isso, mas acho que dá aquilo. Ou mentir, falar que vai tentar e não tenta. Brincadeira, gente. Não vou contar isso pra vocês agora que vocês estão prontos. Pode também ter um caos rápido, que eu tive um chefe incrível, uma pessoa fantástica, que ele falava que tinha que fazer o pó de gesso. Era uma história do Michelangelo, que, sei lá, Michelangelo, aquele cara lá. Exato, o fudidão da época lá, quem mandou fazer, quem foi o mecenas ali, falou que não tava bom o nariz e tal, e Michelangelo foi um dia, pegou pó de gesso, ficou passando no nariz da obra e não era nada, ele tava só passando pó de gesso, aí depois foi lá, puta, ficou ótimo, tá isso mesmo. Então, às vezes tem que passar por... Não é, na verdade não tem que passar. É muito bom passar um pó de gesso. Na verdade, você tem que tentar fazer o melhor sempre, né? Não, sim. Até porque hoje em dia não tem nem como, todo mundo é muito conectado, eu acho que, né, todas as áreas foram se conectando mais, assim, antes eu acho que era muito mais segmentado, até pela internet, pelo celular, pela acessibilidade que a gente tinha às coisas, a produção conversava só muito com outras produtoras, assim, né, a criação não conversava muito com produtora, tinha ainda um pouco de uma distância, da criação com diretores, ou com a criação, com produtores. Acho eu, pelo menos. E aí hoje não, acho que hoje a criação liga pro diretor, que liga pra não sei quem, que fala hoje, né? Hoje já há um tempo. Sim. Mas eu tô falando da sua época antigamente. Então até dava pra você falar, tá bom, vou ver, e não ver. Mas hoje em dia não tem mais como. Não é, na verdade, esse processo evoluiu, né? A própria criação, você pega a criação, como a criação evoluiu, né? De ter antes as próprias caixinhas dentro da criação, diretor de arte, redator. Hoje os criativos, de forma geral, o cara mexe na máquina dele, mexe no After, mexe no Premiere. São muito mais multidisciplinares. E nas outras áreas também, né? Hoje não tem atendimento, é área de negócios, a mídia também, você pensa o que foi a mídia antes, o que a mídia tem de possibilidade, de ferramentas. E todo mundo ficou mais conectado, mais entendendo um pouco mais da área do outro de forma natural, e ao mesmo tempo foi meio obrigatória essa evolução do processo, né? A gente está no mundo digital, assim, muita informação, muito rápido, isso evoluiu. Voltando ao que você falou, as relações também, né? Os criativos têm relações são criativos, os diretores, o núcleo de criação da produtora são criativos, eles têm afinidade pelo ofício.
de criar, produzir coisa legal. Então foi natural essa aproximação. E o trabalho da produção, do rádio e TV, do audiovisual, de saber lidar com isso e evoluir com isso também foi bom. Teve gente que teve mais dificuldade e acho que teve gente que entendeu. Puta, legal, vamos usar isso pro bem, né? Sim. Tem uma aproximação, mas puta, vamos estar perto, vamos se colocar à disposição, vamos ajudar quando precisa. Porque tem uma hora que é um trabalho de produção, de execução, sim. E não tem nenhum demérito nisso. É uma coisa que eu acho mesmo, assim, produção tem uma hora que é organização, disciplina, comprometimento. Tem uma hora que é isso. Tem uma hora que é uma parte estratégica, criativa, mas tem uma hora que é braçal. E aí conta a experiência, conta as relações, conta o entendimento do processo, como que você sabe, inclusive os parceiros, né? Muitos trabalhos, os trabalhos são escolhidos de acordo com as características do roteiro, do que você espera, do que a criação brifou, do que se desenvolveu no tratamento, mas é o perfil daquele fornecedor. E o perfil do fornecedor também inclui o jeito de trabalhar, né? E tem uma coisa que eu acho que eu aprendi muito com você, vendo você trabalhando, que era antecipar os problemas, assim, né? Tipo, vai dar uma merda, então o que a gente vai fazer agora para isso não acontecer, né? Tipo, o que a gente já vai vendo que vai por experiência, que daí é o que você traz de experiência, que talvez é uma coisa que na época eu não tinha, mas que hoje eu vejo o quanto passar por essa escola me deu essa experiência, que isso tá acontecendo desse jeito, então com certeza ali a gente vai ter um problema, então só vamos certificar de que a gente avisou, ou de que a gente falou, ou de que a gente se antecipou, a gente tá preparado para dar essa merda. Então, dentro desse cenário aqui, pode dar isso de errado. Ou não, só isso vai dar errado. Não, isso é uma coisa muito que você faz, né, Vi? Tipo, você antecipa um pouco as coisas, que é muito importante pra produção. Porque eu acho que também é um trabalho da produção pensar por todo mundo nesse lugar. Sim. A criação não tá olhando pra isso, né? A mídia também não tá olhando pra isso, o atendimento não tá olhando pra isso, mas a produção está olhando pra isso, né? É um pouco da nossa função antecipar um pouco os problemas e se organizar, ou se proteger, ou se preparar para que a gente não sofra. A gente vai sofrer, não tem o que fazer. A gente vai pegar a cópia e sair correndo para entregar lá na Globo, depois de... Eu já entreguei. Exato. Já entreguei cópia na Globo. Mas pelo menos estava todo mundo ali entendendo o que ia acontecer e que isso poderia acontecer e que tá bom, fica alguém aí dentro do carro pra gente sair correndo. Então, tem muito disso, né? Que talvez seja um pouco braçal, mas também um pouco de se antecipar aos problemas das coisas que podem vir a dar na produção. E isso é muita experiência. Não, acho que estratégia tem a ver com você organizar também o braçal. Sim, né? A produção é um organismo vivo, né? Assim, é uma coisa viva. Hoje, mais do que nunca, mas a gente entrega muito mais por muito menos, em termos de budget, de verba. Num tempo menor, né? Os assuntos são rápidos. Se eu não fizer uma coisa rápida do que aconteceu hoje, amanhã já tá velho. Então, assim... E muda muito no meio do processo. O roteiro muda, na reunião de produção muda. A gente tem que tentar, sim, estar preparado para vários. Não é ficar preparado para dizer, eu avisei, mas é ficar preparado para você... Porque não vai adiantar nada falar avisei. Eu avisei, não adianta nada, né? Exato, vai ter que resolver, mas é mais não é nem o avisei, é mais o... gente, pode ser que isso aconteça, como a gente vai resolver isso depois, entendeu? Vamos pensar em soluções para isso depois. Se isso acontecer, ou se eu precisar acionar alguém, eu acho que é mais estar... preparado mesmo, assim. Então já deixa eu deixar fulano em stand-by, já deixa eu avisar. E isso é uma coisa que é muito da sua organização, eu acho que do seu estilo de trabalhar. Que apesar de você falar que às vezes é irritante, eu acho que é importante, assim, pra quem trabalha com você entender que... Beleza, cara, isso realmente pode acontecer, eu realmente deveria estar mais preparado, ou eu poderia ter já deixado avisado a pessoa, sabe? Que eu ia ligar, o telefone dela ia tocar, e que eu ia precisar que ela saísse correndo, porque poderia, sabe? É um pouco nesse lugar, não da criação, mas eu acho que do nosso lado com os nossos parceiros, assim. Então, apesar de você achar irritante, eu acho que é o seu jeito de trabalhar, e ele é importante, ele é necessário, assim. Porque é isso, sem organização também
Sim, tem que é processos, produção? né? Mas, na Não verdade, tem tem processos, né? Tem processos que tem que ser respeitados, assim, da produção, desde a parte de orçamento, a visão criativa, conversar as pessoas, os criativos com o diretor, dar o tempo para a produtora fazer o tratamento, porque o tratamento faz parte de uma proposta comercial, né? Uma proposta comercial, orçamento, cronograma Hoje e em dia tratamento. faz, né? E precisa de tempo para isso. Então, todo esse processo a gente tem que tomar, né, cuidado, assim. A gente não chegou na Finasca. Eu ia falar isso, e aí depois da Giovanni, como foi? Assim, aí chegou lá, você fez uma festa, que todo mundo estourou um monte de coisa. Aí você falou, bom, depois que agora o meu departamento quebrou a agência, é melhor eu ir embora, na Giovanni. Não, na verdade foi muito legal. Essa festa é muito boa. Foi muito legal porque, assim, acho que teve um ciclo muito legal na Giovanni, né? Sim, com certeza. Muita coisa legal que eu fiz, trabalhei com carro, cerveja, banco, telefonia, farmacêutica, alimento, fiz muita coisa lá com muita gente legal que também saiu de lá. E era um momento assim, tive uma puta oportunidade, né? Eu fui com uma missão difícil, eu fui para substituir a Regiane Pettinelli, que fez um trabalho incrível, ficou anos na Finasca, e eu fui lá substituir ela, foi um desafio, né? Uma agência nova, uma agência extremamente criativa, extremamente comprometida com produção de qualidade. Então, para mim, foi um puta desafio da carreira. Acho que eu tinha feito, não sei se pode traçar paralelos com o futebol aqui, mas acho que eu joguei um Brasileirão bem há alguns anos, humildemente, graças a Deus, professor. E eu fui jogar Champions League na Finasca, assim, foi muito legal, foi muito legal. Pessoas incríveis, teve um processo de conquistar o respeito e a confiança daquelas pessoas, tinha um tempo de trabalhar com uma nova equipe, com pessoas diferentes, com pessoas heterogêneas. Um departamento de pessoas muito queridas. Muito queridas, muito queridas. Né? Mas e aí, chegou na Finasca, falou, beleza, tem uma galera aqui. Você não quis levar ninguém na época com você? Como que foi esse pensamento? Agora você pode me contar. Não, mas acho que sempre você tem que chegar, conhecer as pessoas, conhecer o lugar, conhecer os clientes, conhecer todo mundo, né? Dos outros times, o jeito de trabalhar, o DNA do lugar. E é só estando lá que você entende. E lá tinha uma equipe, super experiente, que conhecia o lugar, talentosa, heterogênea, que se complementavam. E acho que foi legal também, porque eu tive a oportunidade de aprender com essas pessoas e também aos poucos propor algumas coisas, foi funcionando, acho que a gente foi feliz. A gente trabalhou muito bem junto, acho que foi muito legal, assim, porque você me deu a oportunidade de a gente estar perto, de você, acho que aprender um pouquinho. Eu aprendi muito com você, até com o seu jeito diferente. Uma mulher de atitude, ele dizendo aqui que eu era, como é que era? O que rolou ali, não vamos dar nomes. Exato. Não vamos dar nomes, mas quase dando nomes aqui. Como que é? Petulante? Petulante, mas eu vou falar pra mim. Eu te defendi, Mayra. Eu sei que você me defendeu. Eu escutei. O seu telefone tocou na minha frente. Mas mano, na verdade, isso você também aprendeu com isso. Petulante. Sim. E olha onde você tá, olha o que você construiu, né? Hoje o Rafa fala pra mim assim... o não você já tem, e você sempre vai em busca do nem fudendo. É isso, a petulância da pessoa é um pouco essa, do tipo, então tá bom, então você tá me falando não, então tá, então vamos lá embora em busca do nem fudendo. E eu acho que eu sou um pouco assim, mas é isso, né, aprendizados na vida também. Mas e aí, chegou na Finasca, controlar Mayra, Gi, Chabu... Renato. Cara, grande Renato. Não, acho que a gente teve uma equipe muito legal, passaram pessoas legais também, depois que, enfim, você saiu, a Gi saiu. Teve Fê. Teve Fê, teve Rafa. Lu. Muita gente querida, muita gente legal. Acho que a gente era bem azeitado. E fizemos muito trabalho bom lá, né? Assim, muito trabalho é delicado citar nomes, porque lá acho que a Finasca tinha um nível de cultura, de criatividade. Era muita gente boa lá, né? Naquele lugar, no parque. Tinha uma coisa meio inspiradora, assim. Então... era muito a cultura da agência, né? Eu acho que muito do que o Fábio acreditava estava ali, né? Era sobre a criatividade mesmo. Então, o que a gente tem que fornecer para essas pessoas estarem sempre num ambiente muito criativo. Então, tinha isso, né? Era uma exposição de arte na agência. Você entrava lá, parecia uma grande galeria.
E sempre tinha quadros novos que você era impactado. Tinha dia que você chegava e tinham trocado todos os quadros. Você falava, caramba, que quadro é esse? Você ficava meia hora olhando, assim. É inspirador. Sim. E é louco você pensar, né? O quanto isso inspirava a nossa vida, o nosso dia a dia, diferente de estar num outro ambiente, assim. Então, eu acredito que era muito pensado para estimular esse ambiente criativo, assim. Não só da criação, mas de toda a agência. Então, era muito foda. A gente era puxado, né? Critério Sim. lá no alto, assim. Acho que o Fábio e o Edu, mais uma vez, né? É delicado citar pessoas, não tem como não citar o Edu e o Fábio, assim. O Fábio é foda, assim, eu aprendi muito com ele, sou muito grato a ter tido a oportunidade de trabalhar com ele. Foram 7 anos, assim, foi foda. É. E todo mundo, né? Toda a equipe que tinha, enfim. Bom, aí, mas... De lá, enfim, a Finasca teve seu fim. Uma infelizmente. Pena. Tá escrito na história da propaganda brasileira. Não superaram ainda, não superei. É muito difícil. E aí eu tive uma oportunidade muito legal, foi numa época que eu repensei um pouquinho, tive a oportunidade de pensar um pouquinho, falei, puta, eu preciso aprender o outro lado, preciso me tornar mais completo, enfim. Queria trabalhar em produtora, do lado da produção em produtora. Mas você teve, durante sua carreira, várias oportunidades de ir pra produtora, você que não quis. Eu tive, mas sim, eu tive. Graças a Deus foi no decorrer desse tempo, assim, eu tive algumas oportunidades, fui convidado para conversar, mas sempre por uma circunstância ou outra, acho que eu estava feliz, estava trabalhando, estava produzindo. E essa foi a hora que rolou. E foi muito legal. Fiquei 2 anos na Alice, com o Val, com o Felipe. Aprendi muito com eles também. Outras pessoas incríveis. Começa... E a Alice também num momento muito... eles já nasceram de um jeito muito legal, né? Tanto o Val quanto o Felipe são caras que são muito legais, assim. Mas eu digo, o momento deles que eles resolveram abrir a Alice era um momento de grande ascensão, assim, na carreira dos dois. E acho que quando você entrou, tava mais ainda, né? Tava também ainda numa... Não sei dizer, assim, se não é uma crescente a palavra certa, mas... já começou grande, entendeu? Sim, era uma operação montada de um jeito muito particular, muito focada no ensino dos dois, do jeito dos dois trabalhar. Eles são foda, né? O Val tem uma coisa criativa de produção, de viabilizar. Sim. E então, roteiros muito bons, né? Assim, de produzir, um privilégio, mérito deles. Só que aí entrou a pandemia. Aí o mundo, todos nós vivemos a pandemia, né? A pandemia foi um aprendizado então geral. Foram 2, né? Tipo, mudança, aí foi pra casa, fico trabalhando na sala. Mas mudança de carreira no sentido de ir pra produtora na pandemia. Gostoso, delicinha. E aí a pandemia ensinou muito pra todos nós, né? Como seres humanos, a gente se fechou, o mundo mudou completamente. Foi muito legal, foram 2 anos. De lá, eu saí de lá. Infelizmente o projeto não seguiu, por motivos que eu entendo, respeito. Aí eu tive uma oportunidade na Léo, com a Fê, foi muito legal, assim, voltar até pra agência, né? Eu também pensei voltar a trabalhar com a Fê de novo. Pô, foi muito legal, a Fê é foda. Fê é uma pessoa muito... A gente é amigo até hoje, daqui a pouco vai fazer, sei lá, 30 anos de amizade. E aí teve a oportunidade da Talent, fui chamado, foi muito legal, puta honra, assim, um privilégio de entrar nesse projeto, né? E estamos agora sim, né? Um outro momento, um momento de mudança, de transformação do mercado de uma forma geral, a agência e as agências se reorganizando. Acho que a gente está todos nós, né? Os clientes, as agências, os parceiros, as produtoras, todo mundo se reorganizando nesse novo mundo... Pós-pandemia. Pós-pandemia e de revolução tecnológica que a humanidade viveu nos últimos anos, né, Márcia? É verdade, assim, de mídias, de... canais abertos, informação, assim, as marcas sempre vão precisar se comunicar, vão ter que se comunicar de alguma forma, não tem como não se comunicar, e a gente tá nisso agora, assim, puta, o que é? Conteúdo, entretenimento, publicidade, tudo são coisas complementares. Então, dentro da agência, o nosso área, produção audiovisual, rádio, TV, produção integrada, elas estão se reorganizando para isso, para produzir material, produzir comunicação de marca
de um jeito que seja relevante, pertinente, interessante para essa nova geração, né? Eu tenho 2 filhos, por exemplo, meu filho mais velho, desde muitos anos, não existe televisão para ele, né? Existe o celular. Filho mais novo ainda vê, mas é outro jeito que as pessoas se... Até ele tem um celular, ele já ganhou. Já tem isso. Quantos anos? O Davi tá com 21 e o Joaquim tá com 13. 13 anos ali. Já tá na hora de ganhar um celular mesmo. Não, já ganhou faz um tempo. Mas é isso, né? Assim, o jeito que as pessoas se comunicam, pra você pegar a atenção de uma pessoa e ela ver um filme de 30, um bumper de 6, ela não dá skip ad, você tem que ser pertinente, interessante, relevante. E é o desafio de todos nós agora, sim. E é legal, assim, por um lado é assustador, se a gente começar a falar aqui, por exemplo, agora do IA, né? Do ChatGPT, do Midjourney, a gente vai ficar horas, assim, é assustador. É assustador? Por que você acha que é assustador? Mas, ao mesmo tempo, é extremamente motivante, né? Assim, é fantástico, porque tem um universo quase que restrito aí. Mas por que você acha que é assustador? Porque, porra, o céu pode ser o limite, né? Assim, então, até a parte jurídica... Mas é bom, assustador bom. Assustador bom, a palavra assustadora, no primeiro momento, o conceito da palavra assustadora não é tão bom, né? Mas a gente sempre tem que ter um olhar, né? Tem uma amiga nossa que gosta de citar de uma empresa que ela trabalhou que não podia dizer a palavra problema, você tinha que falar desafio. Tá. Acho que você lembra quem que é. Então, é legal isso, né? Não tem problema, tem desafio. E é isso, então, a gente tem que trabalhar assim, né? Senão você morre, né? Eu participei de um evento recente da empresa que foi muito legal, promovido pelo grupo. E uma coisa muito interessante que pegou lá, que foi muito falada com a gente, é do Growth Mindset, né? Growth Mindset. Então, eu não sou tão jovem, mas ao mesmo tempo tem muita vida pela frente. A gente tem que ter essa mentalidade, né? De estudar, crescer, abrir o olho, saber aprender. O que está acontecendo. Não parar de aprender. Se atualizando. É porque a gente trabalha com muita informação, né? Acho que a propaganda lida com muita informação entrando, saindo. A gente tem que comunicar essas coisas, essas mudanças, ou enfim... E é louco, porque às vezes a gente até vive numa bolha, né, Vi? Tipo... Sim. Às vezes você vai no final de semana lá, na casa dos seus pais, conversando com a sua família, você fala umas coisas e todo mundo fala, não, o que você tá falando? Tipo, conversar com sua irmã sobre inteligência artificial é diferente da informação que você tem, que ela tem, por exemplo. Sim. Não, a propaganda, se for pegar também, a propaganda já foi mais arte, cultura... do que é hoje, e isso a gente tem que tentar olhar sem ser de uma forma negativa, mas ela evoluiu, ficou muito mais compromissada com o negócio. Com a métrica, talvez. Exato. O resultado. Então, sei lá, lembro, você falou da família, lembro que a gente ia com a minha tia na praia e assistia, ela falava, ai, adoro esse reclame, né? Tinha que adoro esse reclame, a minha sogra que gosta muito daquele anúncio, tem um anúncio do não sei o quê, e hoje é mais difícil, né, assim, tá mais difícil. Então, é um desafio. Comentário sobre isso, que adora esse reclame, que legal esse anúncio. Aí que você falou, a gente tem que tomar cuidado com isso, para não ficar só na gente. A gente tem que, minha tia fala, adora esse reclame. Ou eu tive talvez algumas campanhas, mas eu lembro de uma última que chegou no WhatsApp da minha mãe por amigas dela. Um filme que a gente tinha feito, que, também ganhou prêmio, mas um filme de uma grande marca de alimento, lindo, que ainda tinha muita poesia e vendeu. E ganhou prêmio, ganhou Cannes e tal. E chegou no WhatsApp. Isso é legal pra caralho, né? Assim, então, o nosso desafio... É esse. Porque foi tocante, né? Mas aqui hoje em dia tá tudo também tão... Não sei se segmentado, mas é isso. Hoje você pode escolher o que você vai assistir. Antes, você não tinha tanta escolha, né? Basicamente, vamos falar da TV fechada. Pra TV aberta, isso já foi uma revolução. Sim. Mas, hoje em dia, você nem... Se você, sei lá, TV fechada ou TV aberta, ou você quer algum canal, ou você quer algum streaming, ou você vai... É isso. Então, assim, ou você vai assistir o YouTube, ou não tem uma coisa hoje em dia que você consiga falar, hoje em dia, a galera de 18 a 26 anos assistem só
YouTube. Não, assiste YouTube, Netflix, HBO, Disney Plus, Sim. Star Plus, Javas. Então, cara, qual é a métrica agora, entendeu? Eu acho que isso começou na pandemia. Na verdade, a pandemia deu um grande boom ou oportunidade, ou tem os dois lados aí para esses streamings. Mas, por um outro lado, como que fica agora? Porque eu sinto que é um pouco isso. Agora tá muito... totalmente... espalhado. Então, e aí? Quem tá vendo o quê? Quais são as pessoas que a gente tá atingindo, né? Esse é o desafio, e é por isso que entra hoje muito da importância de business intelligence, dados. A própria mídia que você falou. A mídia trabalhando junto com dados, né? Exato. E aí o planejamento trabalhando junto com a criação, com negócios e com a gente, com a produção. Todo mundo também. trabalhar junto nisso para produzir coisas legais, criativas, que vendam, interessantes, relevantes e que cheguem nas pessoas. E você acha que a produção está ganhando mais espaço nesse novo cenário? Porque se a gente tem prazos menores, né, para executar, que você falou que é um pouco de oportunidade. Hoje isso é assunto, amanhã não é mais. Na hora que vai criar alguma coisa, um roteiro, campanha, ou mesmo essa oportunidade, essa propaganda de marketing de oportunidade. Você acha que a produção tá mais próxima desse lugar? Tipo, sai de lá com o briefing, cada um vai para um lado, ou não? Como que é hoje em dia? O ideal é que não, a gente tá trabalhando para que não. A gente vem fazendo diferente, né? Isso faz parte de um processo que a minha agência vem vivendo, particularmente a gente. Acho que todo mundo, obviamente, deve estar olhando para isso, tentando se reorganizar com isso, porque o ideal é que não dá mais para chegar, ter aquelas etapas, né? Assim, continua tendo muitos layers de aprovação, sobretudo no cliente, né? O cliente cresceu, tem mais gente, assim, menos exemplos de como era antes, de que tinha um cara lá, uma pessoa que você falava, e ele tomava as decisões. Agora tem mais gente envolvida, ao mesmo tempo que tem essa necessidade de uma velocidade muito maior. Então, internamente, a agência, né, tem que fazer assim, tem que todo mundo estar meio junto. Dá mais trabalho, às vezes é mais, né, um volume grande, maior ainda de informação, porque você está lá na parte embrionária ainda, sem chegar tem que levantar o circo, né? Mas é o ideal, não dá para ser mais diferente, né? Tem que estar sempre conectado, andando junto. Porque agora nessa fase que a produção tem que estar junto para conseguir também, de alguma forma, trazer uma solução. Temos que resolver isso. Como a gente resolve? Acaba não sendo, às vezes, só criativamente falando a resolução do problema ali, né? Não é um problema, é um desafio. É um desafio, exato. Mas é isso, assim, temos que resolver esse desafio de hoje para hoje. Como a gente faz? E aí, se você não tem, né, um produtor junto para trazer soluções também, mesmo que criativas, porque eu acho que trabalhando, a real se a gente tem um problema e tem que resolver, todo mundo tem que ser criativo de alguma maneira. A criatividade, ela vem de resoluções desses problemas, né? Desses desafios. E é isso, acho que todos dentro de uma agência têm uma criatividade dentro de seus departamentos. Mas eu fico muito intrigada para saber isso, assim, né? Porque antes tinha a produção muito separada desses processos, né? Chegou o briefing, ou vai entender uma campanha, a produção não participava. Hoje em dia você acha que a produção está participando mais? Tá mais perto, mais perto. Tem que estar mais perto. Tem que estar. Mas é o que a gente falou um pouquinho lá atrás. Chega uma hora que entra a experiência da gente, quem sabe fazer. Como chega uma hora que tem particularidades da produção gráfica, que quem tem experiência nisso vai saber, desde do detalhe técnico, da escolha do parceiro ideal, dos timings. Então tem uma hora que é isso, a experiência da gente conta. Não à toa, assim, voltando mais uma vez a te agradecer, te elogiar, você fez você proporcionou da gente estar aqui, você fez esse podcast. E é para valorizar a nossa classe, precisa ser valorizada a produção. Sim, com as certeza. Produtoras, a produção executiva, o que era o atendimento de produtor, agora tem sales, tem, né, como é que é? Line producer, assim, a produção precisa ser valorizada, assim, porque tem uma etapa do processo muito importante de colocar, de pensar, né, de executar estratégico, também.
de entender de orçamentação e viabilizar e colocar de pé. E a produção que faz isso. Então, a gente, com todo o respeito, merece esse mérito, merece esse reconhecimento. Porque dependendo do que você quer fazer, não é todo mundo que consegue, sabe? Sim. Às vezes eu fico pensando nisso, assim, essa campanha na mão de uma outra pessoa, sei lá, não teria saído. Sabe? Às vezes a gente recebe coisas, né, na Mercúria. Eu olho pra Marcela, minha sócia, ela fica lá, ela pensa, ela vai, ela resolve. Eu falo, cara, outra pessoa no lugar da Marcela, não sei o que ela teria feito, sabe? Óbvio que no mercado nós temos pessoas muito boas e tão Sim. boas quanto, e tá tudo bem. Mas é isso, assim, você tem que valorizar também as pessoas que estão ali, o que elas sabem, o know-how, a inteligência de produção que essas pessoas têm que ter. Então, por isso que me intriga muito esse lugar do tipo, a produção tá mais perto, porque como que faz? A galera tem escutado mais? A gente pode entrar mais dentro das agências para falar, ou dar sugestão, ou sugerir nomes, ou fornecedores, como você falou, parceiros, porque é isso, precisamos resolver, então vou ligar para essa pessoa que eu sei que entrega, e vocês confiam em mim? Confio, então vou fazer. Mas eu não sei se todo lugar é assim, sabe? É uma curiosidade genuína, assim. Eu também acho que não sei se todo lugar é assim, mas mais lugares, inevitavelmente, vão ter que ser assim, né? O processo pede isso. Não tem como não. É diferente produtora, né? O trabalho da produtora. Sim. Mas foi importante pra você, porque você queria fazer de, tipo, ter esse outro, do outro lado. Sim, conectar a equipe, né? Do jeito que o job chega, como que você pensa, como que você decupa. Como que você conecta, né, o núcleo criativo junto com o diretor para fazer um tratamento, e aí você orça em cima daquilo, já conecta as pessoas, né? Tive contato com o produtor de locação, produtor de elenco, diretor de arte, diretor de fotografia, e aí você vê como que viabiliza tudo aquilo, né? Dentro da agência, muitas vezes assim, puta, tem aquela bucha lá, você já fez um monte de coisa parecida, mas da produtora você tá dentro mesmo, né, assim. E vendo que cada um resolve de um jeito diferente. Cada bucha é uma nova bucha. Então novo dia. Foi isso, mas foi muito legal. Foi muito legal. Mas acho que tem uma coisa assim, eu gosto de estar na agência. Esse momento atual, delicado, desafiador e assustador no bom sentido. Tem que ser motivante, né? Assim, porque do mesmo jeito que mudou radicalmente as coisas e parece que tem menos grana, menos tempo e tudo, tem mais oportunidade, tem mais possibilidade. Repito, as marcas têm que se comunicar, né? De algum jeito. E a gente tá nisso. A gente tá nisso daí. Tem que trabalhar nisso. E como que você vê o marketing de influência? Não, eu acho que assim, é mais uma janela que se abriu, conceitualmente falando de uma forma ampla. Então, só uma, não sei se é uma, não sei se é uma crítica, mas é uma ponderação, né? O que é uma pessoa, um influencer? Antigamente ou antes? Vitor, o que é um influencer? Não, conta pra gente. Uma pessoa se tornava influente porque ela tinha uma habilidade fora de série. Ela era um exemplo, uma referência na atividade que ela fazia, no ofício dela, seja um esportista, um artista, um médico, um publicitário, um comunicador. Ela se tornava influente. Aí teve a fase dos youtubers, né? Que as pessoas eram youtubers. O que era um youtuber? Era um comunicador do YouTube. Quando começou a ter isso daí. E aí hoje tem os influencers, né? Que é gozado, assim. A pessoa que é influente, né? Ela é tão influente que ela tem uma infinidade de seguidores. Então é interessante isso daí, assim. Tipo, o que são os influencers nesse mundo de comunicação? As marcas, a gente tem que tomar cuidado, às vezes, de querer chegar junto e fazer uma parceria com o influencer. Assim, tem que ser pertinente, né? Tem que ser pertinente à marca, ao assunto, ao mercado, para a pessoa, porque senão vai ficar gratuito, sem querer, né? Mas isso acaba chegando muito porque dentro da agência eu imagino que os clientes cada vez mais estejam olhando um pouco para isso. Porque antes a gente usava
a influência, como você falou, nos artistas, e a gente trazia artistas pra fazer as propagandas. Sim. Agora a gente tem os influencers e a gente não traz eles pra fazer necessariamente o comercial da TV, né? Eles que fazem seus próprios comerciais e são seus próprios canais. E aí, como que isso funciona? A produção se envolve nisso? É uma coisa que vocês nem veem acontecendo dentro da agência? Ou você acha que é uma coisa que... Enfim, já tô me antecipando aqui na próxima pergunta. Tem casos e casos, né, mas assim, na verdade, quando tem um conteúdo que o influencer vai colocar nos canais dele e tal, o ideal é que pareça o mais espontâneo, real possível dentro daquele universo dele, né, assim. Então pega os caras lá de trás, começando o Whindersson Nunes lá, que falava um monte de coisa legal pra caramba, entre bobagens e análise de um jeito simples, muitas vezes, popular pra caramba. Muita gente foi se identificando com ele, aí foi chegando marcas, e olha o que ele virou. Tô pegando um exemplo até de trás. E mudou assim. Completamente, né? O que ele era pro que ele é. Exato. Agora é um boxeador, né? Cheio de tatuagem. Canta, lança discos. Então, e agora tem os creators, né? Que é uma evolução disso daí. Que normalmente trabalham juntos, né? Os creators e os influenciadores, né? Sim, que é uma pessoa que já tem essa coisa de produzir específico para isso, com velocidade, não tem como fechar os olhos para isso e não trabalhar junto e tal. Mas é o que eu te falei, depende do processo, depende de algumas coisas, assim, da produção se envolver. Acho que o ideal é que tenha algum tipo de envolvimento, tem que ser conforme a campanha, o processo, a pessoa, muitas vezes, porque muitas vezes você dá liberdade criativa, é um pacote fechado com alguma coisa. E a pessoa só vai. Ela trabalha meio, não sozinha, né, em cima de um briefing e tudo. Ah, mas é meio que sozinha, né? Você não tem como acompanhar isso, chega pronto. Sim. Você fala, legal, tá aqui... Vai lá, volta com 15, 35 vídeos. Sim. E como que é isso? Eu gosto particularmente de estar mais perto, assim, até para ter... Acho que a gente tem uma coisa da identidade de marca, identidade da campanha, não é nem com todo respeito, mas de critério de qualidade. Então, o ideal é a gente estar perto de, sair os 35 vídeos de um jeito que todos estejam felizes. Mas quando chega, por exemplo, né, porque é diferente, eu acho que é uma coisa até que na FNASCA você sentia muito que a gente não acompanhava as filmagens lá, né, e era uma coisa muito diferente do que, enfim, do que sempre foi. Que sempre foi. E aí volta um pouco pra esse lugar, né, você fala, tá bom, esse cara vai lá, vai captar, eu não sei nada do que ele tá fazendo, e ele volta com os vídeos, que além da qualidade também tem, nossa, poderia ter tido isso, ou uma cena, ou alguma coisa do tipo. E beleza, você tem que meio que entregar na mão da pessoa e confiar. Como que é esse processo, assim, dentro das agências? Beleza, confiamos, deu tudo certo. Tem hora que vai bem, tem hora que não vai. Acho que você citou um exemplo legal da gente voltar ali, que era como era na FNASCA, né? A gente acompanhava alguns casos específicos. Era uma cultura não acompanhar sempre as filmagens. Era uma cultura. E tinha o seu porquê, né? Que eu entendi depois e respeitava, que era o processo bem feito antes. Uma reunião de 10, 12 horas que eu já tive, de combinar tudo, pensar nas possibilidades, discutir, alinhar direitinho as expectativas, né? E aí todo mundo ia seguro para a hora de filmar. Eu também acho que tinha um lugar, desculpa te interromper, que era um pouco também do que a FNASCA tinha de cultura do criativo, que é deixa esse diretor filmar, entendeu? Esse é o trabalho do cara, eu contratei ele porque eu gosto do trabalho dele. Deixa ele fazer isso, sabe? Que é um pouco da liberdade que toda criação tinha, que todo mundo dentro da agência tinha de criar. Eu, pelo menos, enxergava um pouco assim também. Então, o ideal é que tenha a evolução desse processo com influencers e com creators meio que desse jeito. Tem uma hora que a gente combina muito, a gente estressa a discussão, a gente fala do briefing, a gente fala da parte criativa, a gente chega no escopo, fecha, e aí tem uma hora assim que tem uma hora que a Mayra tem que trabalhar, tem uma hora que o Vitor tem que trabalhar, tem uma hora que o creator tem que ir lá sozinho. Traçando esse paralelo, era um pouco assim, né? Assim, muita pré. Processos estressantes no sentido de estressar mesmo os assuntos, de discutir, de alinhar as expectativas, de tentar esclarecer todas as dúvidas e buscar o melhor, né? A gente não está nesse momento com... Eu tenho uma pergunta muito curiosa e polêmica. Que é uma pergunta importantíssima.
Mayra. Os animatics, eles vão morrer quando? Eles ainda existem? Eles são muitos? Conte mais sobre. Eles não... Do que eles se alimentam? Do que eles se alimentam? Como vivem? Eles ainda vivem? Dá tempo de ter animatics? Puta, essa última consideração é um ponto importante, né? Porque você pensa... Eu já fiz muito animatic, né? Já tive muito cliente, muito processo que tinha animatic. Um processo de avaliação e pesquisa. Muitas vezes eu entendo, às vezes acho que é um assunto também dá pra gente conversar horas. Porque pode sim, muitas vezes algumas ideias legais morrerem uma daquelas tartaruguinhas lá que já viveram até chegar para poder fazer animatic, né? Tem várias etapas, uma tartaruguinha de muitas que saíram na praia e tal. O animatic muitas vezes ele pode, assim, não tem técnica às vezes que conte uma ideia criativa. Às vezes pode ser até um filme de diálogo ou um filme que tem muitas cenas, né? Toda uma narrativa super legal. Então o animatic é perigoso nisso. Eu entendo muitas marcas porque é isso. Muitas vezes tem um tiro para dar, muito importante. É todo um investimento, uma estratégia envolvida. Você tem que avaliar se está indo para o caminho certo e tal. Ainda existe, né? Ainda existe. O que a gente está vivendo agora, por exemplo, é uma busca por técnicas melhores em termos de qualidade. Ou seja, eles ainda existem. Com menor tempo de execução. E aí passa por essas, inclusive até essas novas ferramentas, ou nesse novo mundo, Midjourney, por exemplo. Então a animatic ainda existe, acho que ainda existe para muitas marcas. Mais uma vez, entendo e respeito, mas acho que tenho minhas ressalvas, que é isso. Algumas ideias eu acho que, infelizmente, não dá para você contar no animatic. Não dá. Algumas não dá. E algumas são bem prejudicadas, né? E o timing agora é outro, assim, acho que talvez vai ser bem difícil, né? Vai reduzir porque as etapas são muito mais curtas, assim. Então acho que grandes campanhas, quando há uma mudança de posicionamento de marca, né? Uma virada de página, talvez tenha mais tempo para isso. Agora o mundo mais varejo que tem se tornado quase que todas as campanhas. De certa forma, você pode falar até carro, telefonia, banco. Pelo prazo, né? Mas eu quero saber quando vai morrer. Não, acho que não. E eu não vejo mais, na verdade, não chega quase mais pra mim. Porque assim, tem uma coisa que começou a acontecer que eu prefiro mais, sempre me incomodou um pouco no animatic, que era um desenho. E cara, é diferente, porque parece que fica até um pouco infantil pro que você quer fazer. Você quer filmar, você quer colocar lá um puta elenco foda, um monte de gente, construir um cenário. E aí você desenha isso, sabe? Umas pessoas entrando meio Bom, na minha época, né? Obviamente era uma coisa meio esquisita, dura. E você fala, pô, cara, sei lá, não tá legal. Não vai ficar assim, né? Vai ficar muito melhor quando você filmar. E fica até, isso que eu falei, meio infantil, meio... Às vezes você deixava meio bobo, assim, né? Mas pelo limite que tinha também na época de tudo isso, né? Isso obviamente hoje deve estar muito melhor. Mas sempre me incomodou ser um desenho. E depois começaram a vir os tais dos monstros, dos moods, que ainda tem muito hoje. A gente recebe, acho, mais monstros e moods do que animatics. Mas, curiosamente, num projeto que a gente lançou recentemente, veio um animatic que eu falei, olha, continua ruim. Ainda existe, continua ruim. Achei que isso tinha sido extinto. Então fiquei curiosa. O monstro é diferente, né? Muitas vezes você pega no monstro lá, você tem uma liberdade de pegar cenas, desde uma qualidade de cinema, um olhar cinematográfico de diversos lugares, de longa, de não sei o que e tal, de série. Então o monstro ele cumpre com um objetivo diferente, ele conta a ideia de um jeito diferente. Tem que ter até muitas vezes cuidado, né? Se você vai conseguir fazer aquilo que tá no monstro. Esse assunto passa até pelo tratamento também, né? Que é o desafio da produtora de fazer um tratamento legal, que esteja alinhado com aquela campanha, com aquele prazo, com aquele budget, com aquele briefing criativo, e que seja, né, viável de entregar. Muitas vezes no tratamento tem um monte de referências citadas e tal. Você fica assim, vai sair isso? Sim. Tem que tomar cuidado com o overpromise, né? Porque é super legal. Então, voltando ao Animatic, acho que tinha isso durante muito tempo, que muitas marcas faziam muito, inclusive, né? Não vou citar, mas eu já passei por muitos clientes.
tinha uma hora que avaliava dessa forma, com vários outros filmes assim, né? Depois foi mudando, aí acho que deixou de evoluir um pouquinho. Mas tem um aprendizado ali, assim, muita gente que fez muito Animatic aprendeu muito. A decupagem do filme, o timing, né? Tem que contar em 30, às vezes a ideia não estava contando em 30, o Animatic ajudava, e quem fazia só para isso... mexer o braço, a mulher demorava 20 segundos. Ela tinha que pegar um negócio e subir aqui, ó. E isso demorava 20 segundos, por isso que não cabia em 30 nunca. Zoeira, gente. Mas era um pouco, não? Você não acha? Sim, sim. É diferente o movimento, né? Ou sei lá. Mas enfim. Tô falando muito mal dos Animatics, gente, me perdoem. Bom, então a gente chegou no momento... que depois da polêmica do Animatic, ou Animatic, o Vitor é muito chique. Uma história que aconteceu em alguma PPM ou offline, que quero ouvir. Uma casa, uma cor, um sonho. Praia ou montanha? De PPM, assim, eu até tinha... Pode ser offline... Não, tem algumas histórias. Reuniões. Tem algumas histórias que acho que é melhor não contar. Que são as mais legais em geral, né? Que nem o moço mal da novela é bem mais legal que o bonzinho. Tem algumas histórias bem legais, assim. Lembrando rapidamente, vou tentar lembrar de algumas, assim. Teve uma história de um offline, que foi muito legal, há muitos anos, foi muito engraçado. Que a gente foi passar a primeira vez o play do filme. Era um filme de diálogo, de acting, de ator. A gente estava na produtora, e aí foi passar, os clientes eram um pessoal de fora, ele era hispânico, né? Não falava português tão bem. E aí foi dar o play, aquela coisa, né? A conversa, explica, um offline, a cor ainda é off, tal, não sei o quê. Tem algumas montagens, a gente vai olhar isso. E aí ele interrompeu quando... La primeira vez, sem sonido. Da primeira vez, sem sonido. Aí todo mundo, o quê? Tal. Algumas pessoas não entenderam direito, ou não queriam entender, né? Aí o diretor falou, como assim, cara? Assim? Não, a primeira vez me gusta ver sem sonido. Aí todo mundo, cara, mas assim, é um filme de um diálogo, né? De ideia, assim. Você vai por favor, só vamos ver a primeira vez com som, depois a gente vê 10, 100. Porque ele queria ver o offline a primeira vez do filme, que era um filme de diálogo, de ideia, de acting, de humor. E ele queria ver sem som. E ele queria ver sem som. E ficou uma situação meio chata ali, assim. No fim, a gente conseguiu ver a primeira vez com som. E ele ficou contrariado. E aí ele reprovou tudo e mandou refilmar. Não. Mas essa foi uma história engraçada, assim. Histórias de reunião de produção, assim... Mas qual era o sentido nisso? Acho que era alguma técnica recente da época que, enfim, que tinha que ver para ver a peça. Não fazia sentido, não fazia sentido. Com todo o respeito, não fazia sentido. Assim. Vitor gastando seu espanhol perfeito. Não, mas muito é o cara bom. Que falou assim. Eu sei. Eu só tô reproduzindo. Eu queria ver com som a primeira vez. Mas e aí? Deixa eu pensar outras histórias. Assim, eu já passei isso, tempo de reunião de produção, né? Eu vi que a Ana contou que ela teve uma reunião que foram acho que 11 vezes, sei lá. Ela fez 11, sei lá. PPM. Eu já tive 5. Teve um histórico não tão recente aí, mas teve 5 um processo, porque agora também tem alguns layers de aprovação. E era um processo que tinha Brasil, América Latina, base, matriz em outro continente. Então, foram várias vezes a mesma reunião. Chegava uma hora que você já fazia a reunião. Deixa eu fazer assim, quase aqui. Gente, amanhã não precisa vir, eu que vou fazer essa reunião, fica tranquilo. Deixa eu fazer, eu faço em inglês, porque... E é desgastante isso daí, né? Mas na Finasca tiveram boas horas de sala de reunião em PPM e boas horas de sala de reunião em montagem, né? Assim, a gente quer uma polêmica, né? A gente quer uma história engraçada aqui, tô esperando. Então, mas eu tô sendo cuidadoso, né, mal? Não vou contar nada que comprometa ninguém. Eu te falei, tive a oportunidade de trabalhar com muita gente boa, em muito processo bom, em muita campanha legal. E para produzir essas coisas e muitos desses trabalhos, dá trabalho. Acho que trabalho bom, trabalhar bem, trabalhar direito, dá mais trabalho. E aí tem uma hora que não é tão engraçado. Assim. Tem uma hora que como já diria tenso. Joaquim, isso não é engraçado. Tem uma hora que é mais tenso, assim, né?
Então, não sei, teve uma situação que se formou uma vez num lugar que eu trabalhei, que o clima ficou bastante tenso na PPM, que era só gente foda pra caralho, os caras bons pra caralho, assim. E aí o trilheiro e o diretor se indispuseram por uma questão, enfim, eram os caras foda pra caralho. Criativa, por uma questão criativa, divergentes, não, de opinião apenas. De apenas. informação, acho que eles não tinham se falado antes, enfim, se criou uma situação na reunião horrível. De produção que ele soltou, um deles soltou lá, I don't like the way you speak to me. I don't like the way you speak to me. E aí, o nosso chefe na época, incrível, nosso chefe era foda. Ele deu uma... Não, pessoal, deu uma apaziguada ali. Essa situação, enfim, não posso contar tudo, né? É foda, mas teve essa situação, foi engraçado. Quase saíram pra porrada, então. I don't like the way you speak to me. Tá bom. Essa foi uma história, mas assim, não sei, teve muitas, tiveram muitas, graças a Deus. Voltando, acho que eu tive sorte, tive bastante trabalho, sempre teve esse lado de olhar as pessoas do lado, entender as pessoas do lado, aprender com as pessoas do lado, do seu lado, né, do lado de onde você tá, do cliente, do parceiro, e muita organização, e então acho que eu fui feliz. Tô sendo, se Deus quiser, tem bastante caminho pela frente. A gente é novo, né? Mas você falou, antes só da gente terminar, você falou uma coisa agora que é muito legal e que é realmente muito você, que assim, fazer o que é certo dá muito trabalho. E recentemente, por alguma situação assim, vivida, agora não lembro exatamente qual, alguém tava falando mal, assim, de alguma coisa, assim, do trabalho. E... Do meu trabalho, assim, especificamente do trabalho da produtora, falou alguma coisa assim, não gostei, ou ficou ruim, alguma coisa do tipo. E aí, eu tava conversando com o Rafa, ele falou, cara, eu tava acabando de ver uma pessoa falando isso, assim, que fazer o correto, ser uma pessoa que é correta, ou fazer a parte boa, né, fazer o lado bom das coisas, ele dá trabalho, porque falar mal é muito fácil. Você fala, nossa, café tá ruim, isso aqui tá frio, aqui é feio. É muito fácil você falar mal das coisas. É muito difícil você sempre tentar olhar pelo outro lado, né? Isso tá bom, não, isso aqui também é legal, não, isso aqui também é de um jeito que faz sentido. Dá mais trabalho, exige mais das pessoas esse pensamento. E cansa às vezes, né? É cansativo você só ser a única pessoa que tenta sempre fazer. O guardião da verdade, do certo, de fazer direito. Na verdade, protelar e tudo é mais fácil, né? É mais fácil. Tem uma hora que você tem que encarar o desafio. Tem que resolver o desafio, pensar, né? Estressar naquilo. Mas isso é muito seu, assim, e é muito legal, porque... É quase uma resiliência, assim, sabe? Tipo, não, calma, vai dar certo. Veja por esse lado também. Aí eu ficava, puta. Não há outro lado. Sempre Mas tem. então tá, chegamos ao fim. Muito obrigada. Obrigada por ter vindo. Foi uma honra. Foi muito legal o papo, obrigada. Tô muito feliz. Eu que agradeço, espero que tenha sido bom. Aí acho que a gente acabou se atropelando e falando bastante, mas tava um bate-papo entre amigos, assim. Sim, mas é isso. Mais uma vez eu queria te agradecer pela oportunidade, acho que pela valorização da classe de produção, de produtores, de produtoras, de produtores de agência, todo mundo que está nessa parte de levantar e trabalhar na parte do audiovisual, de produção de conteúdo, de produção integrada, de todas essas disciplinas. Acho que seu espaço criado assim é muito legal, assim, de verdade. Parabéns, obrigado. Obrigado pela oportunidade de ter falado. Queria ter falado de tanta gente aqui, mas acho que quem merece estar sendo lembrado. Assim. Eu tive a oportunidade de trabalhar com muita gente legal. Então, se eu começasse a listar aqui, eu não ia ter fim. Pessoas que a gente trabalhou junto, mas você em especial, muito obrigado, Mar, por ter me convidado. Eu me senti muito especial, muito honrado. Fiquei muito feliz que você está aqui, que você aceitou esse convite. Eu falei, gente, ele nunca vai aceitar. Aqui está, Vitor. Tô fudido, tô cheio de trabalho, mas tô aqui porque você merecia. A gente merece, a classe merece. Isso. Obrigado, Mar. Obrigado você, Vitor.
Esse podcast foi uma produção da Glu em parceria com a Mr. Pink. E tem produção executiva da Guta Lima e Mayra Massulo, coordenação de projeto da Lígia Cardoso, Ana Cordeiro e Ana Ocampos, vídeo Leonardo Ramires, edição, finalização do podcast e vídeo Vitor Santos.